Boa noite. Vamos orar? Vamos lá. Vamos fechar os olhos, pensar no Senhor Jesus. Vamos falar com Ele. Senhor Deus, muito obrigado por este dia. Eu te peço, me ensina a tua palavra, que é luz para o meu caminho. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 119, versículo 105. Vamos decorar aí? A gente vai falar primeiro o endereço, né? Que é Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos repetir? Pode, meninos, está aqui, ó, está aqui em cima. Vamos repetir? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos repetir de novo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Gente, vocês sabem por que está escrito desse jeito na Bíblia? Vocês acham que assim lá antigamente tinha luz igual a gente tem hoje? Não, né? Não tinha luz, não tinha energia elétrica. Então eles tinham que usar como se fosse uma vela e uma lamparina. E aqui eu quero mostrar para vocês uma imagem. Olha só que interessante. É tipo uma sandália dos tempos de antigamente. Olha aqui, ó, tá vendo aqui? Aqui eles colocavam a luz para a luz iluminar. Ou a luz vai iluminar o caminho, né? E aí a gente vai. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Alguém conta histórias da Bíblia para vocês? Sim. Sim? Vocês escutam todos os dias? Ah, fala, Jennifer. Ah, que legal! Você, Manu, também lê a Bíblia sozinha? E você, Nani? Lê história, que legal! E eu vou contar para vocês, na verdade hoje, 3 histórias de pessoas que ouviram a palavra de Deus desde pequenos, igual a vocês, e que Deus usou a vida deles para transformar uma geração. A primeira, a gente já cantou sobre ele, né? Que foi Moisés. Mas vocês lembram onde que Moisés nasceu? Como que foi a situação? Moisés, ele era do povo hebreu. E nessa época, o povo era escravo do reino do Egito. E vocês sabem que o rei do Egito era chamado de Faraó, né? E o povo de Deus estava crescendo muito em número. Muita gente. E o Faraó começou a ficar com medo desse povo querer se rebelar e fazer uma guerra contra os egípcios e os egípcios perderem. Sabe o que ele fez? Uma coisa horrorosa. Ele mandou matar todos os bebês que nascessem meninos. Já uma coisa horrorosa, né? Já pensou? Pois é, o faraó mandou matar todos os bebês que nascessem meninos. Agora
Um monte de meninas. Na época de Jesus isso também aconteceu, vocês lembram? Que o rei Herodes tinha medo de Jesus e mandou matar todos os meninos bebês? O rei Herodes mandou fazer isso. Então o faraó, ele fez isso, ele mandou matar todos os bebês que nascessem meninos, para não deixar o povo de Deus começar a crescer em número. E nessa época, a mãe de Moisés, vocês lembram, sabe o nome da mãe de Moisés? Joquebede, muito bem. E o pai? O pai de Moisés chamava Amrão, tá? É um nome bem esquisito, né? O irmão de Moisés era Arão, mas o pai de Moisés era Amrão. E aí Joquebede e Amrão iam ter mais um filho, bem nessa época, mas não tinha como saber naquela época se ia ser menino ou menina, né? Hoje tem um exame que faz ultrassom, a ultrassom fala se é menino ou menino, mas naquela época não tinha. E chegou os dias de Joquebede ter o filho. Quando nasceu, eles viram que era um menino. E aí Joquebede ficou muito triste, porque ela falou assim: eu não quero que matem o meu filho, ele é tão bebezinho, é tão lindo, eu não quero que matem o meu filho. Então ela teve uma ideia, ela construiu Jennifer, o que ela construiu mesmo? Um cesto. Ela fez um cesto, ó, igual aqui na nossa imagem aqui. E ela já estava planejando fazer assim, de não deixar matar o filhinho dela. E aí então ela construiu um cesto e colocou o filhinho dela dentro desse cesto e colocaram ele no rio. Você assistiu? Depois a gente vai ver um desenho que conta essa história também, tá? Não, pipoca hoje não tem, só o desenho. Aí, então, eles colocaram Moisés dentro do cesto e deixaram dentro do rio, porque a mãe dele estava pensando assim: quem sabe Deus salva o meu filho e ele não morre. Aí, vocês sabem que Moisés tinha 2 irmãos. Eu já falei que o nome era Arão. E era uma irmã depois. Quem que era? Miriam. Miriam estava junto com a mãe dela, né, a Joquebede, e ela foi seguindo o cesto, porque o rio tem correnteza, vocês sabem disso, né? E a correnteza do rio foi levando o cestinho, foi levando, mas Deus estava à frente de todas as coisas. E aí ela estava acompanhando o cestinho para ver até onde o irmãozinho dela ia. Sabe onde ele foi parar? Sim, tio, eu sei. Onde? Ele vai parar lá que o Egito uma mulher pegou. Isso. Ele foi parar perto do castelo, né? Onde o faraó morava. E lá a filha do faraó estava tomando banho. Eles não tinham chuveiro naquela época. Ô tio, Né? Oi. A filha do faraó? Ela vai pedir para a mãe verdadeira criar o filho dele. Isso, nós vamos chegar lá. Aí a filha do faraó estava no rio tomando banho, porque naquela época eles não tinham chuveiro. E aí ela viu o cesto e falou assim: traga aquele cesto ali para mim, deixa eu ver o que tem aqui dentro. Aí quando elas abriram o cesto, viram que tinha um bebê. E aí junto dele tinha roupinha, né? E aí ela reconheceu que aquelas roupinhas eram de escravos hebreus. E aí ela falou assim: como que vai deixar essa criança? Ela vai morrer, o faraó vai mandar matar. Como que farei? Aí nessa hora Miriam apareceu. Falou assim: minha senhora, eu sei de alguém que poderá cuidar dessa criança para a senhora. Aí
a filha do faraó foi lá assim: muito bem, chame ela para mim. E aí ela foi chamar quem? A mãe de Moisés, que era Joquebede. E aí Joquebede se apresentou para a filha do faraó, falou que cuidaria de Moisés. E sabe o que significa Moisés? Fala. Retirado das águas. Muito bem. Quem deu esse nome foi a filha do faraó, porque Moisés foi retirado das águas. E aí Miriam levou a Joquebede, e Joquebede cuidou de Moisés até ele completar 12 anos. Olha só aqui, né? Aí Miriam apresentando Joquebede para a filha do faraó. E nesses 12 anos, sabe o que Joquebede fez? Ela ensinou a palavra de Deus para Moisés. Nós vamos, de livro da Bíblia, nós vamos ver outro depois, mas não é mais esse versículo, tá? E aí Joquebede ensinou a palavra de Deus para Moisés. E vocês vão ver no desenho que quando Moisés se tornou adulto, lá na frente, ele... Aí quando Moisés se tornou adulto, ele foi usado por Deus para libertar o povo de Israel. E você já deve ter ouvido a história, né? Que ele abriu o mar vermelho, né? Ele foi criado junto, mas ele não era irmão de verdade. E aí Moisés, então, por conhecer a palavra de Deus, ele foi usado por Deus para libertar o povo. Mas lembra que eu falei que eu ia contar 3 histórias? Agora eu vou para a segunda história. Calma, depois a gente vai. É que a história de Moisés é muito grande. É enorme, tá? Vai uns 3, 4 domingos para contar a história de Moisés. Mas o mais importante hoje é entender que Moisés foi ensinado desde pequenininho a conhecer a palavra de Deus, e Deus usou a vida dele. A próxima é uma história lá do Novo Testamento. Quem já ouviu falar de um menino chamado Timóteo? Vocês já ouviram falar de Timóteo? Não, Timóteo, ele era contemporâneo dos tempos de Paulo. Lembra do missionário Paulo? Então, quando Paulo era adulto, Timóteo era uma criança, era um jovem. E Timóteo também foi ensinado a conhecer a palavra de Deus pela mãe e pela avó dele. Agora eu quero ver se vocês vão saber o nome deles. Está na Bíblia. Está lá no livro de Timóteo. Mas não precisa procurar agora. Vocês já ouviram falar? Timóteo foi educado pela mãe dele, que se chamava Eunice. E a avó de Timóteo se chamava Lloyd. Olha só então aqui, ó. No primeiro, aqui a mãe Eunice e a avó Lloyd. E ele está aprendendo com o papel ali a palavra de Deus. E um dia Paulo ouviu falar muito bem de Timóteo, que ele conhecia muito a palavra de Deus. E Paulo chamou Timóteo para viajar com ele, para ser missionário e falar a palavra de Deus. Até que um dia Paulo falou para ele assim: Timóteo, cuida da igreja que está em Éfeso. E Timóteo foi ser pastor da igreja de Éfeso. Vocês lembram onde ficava Éfeso? Eu mostrei aqui um dia.
Éfeso hoje fica na região que a gente chama de Turquia. E olha aqui, ó, a cidade de Éfeso. Então Timóteo, ele se tornou pastor da igreja que estava em Éfeso. E por que ele se tornou pastor e missionário? Porque ele aprendeu a palavra de Deus. E aí eu queria contar uma história dos tempos atuais. Quem vocês acham que é essa pessoa aí? Nunca ouviram falar, né? Esse homem, ele já morreu. A senhora também. Mas esse homem se chamava Billy Graham. Billy Graham, ele era americano, por isso que ele tem esse sobrenome. Billy Graham. E sabe, ele foi um grande evangelista. O tio Timóteo, capítulo. É do capítulo 1. Mas vamos concentrar aqui, depois vocês procuram lá em casa, tá? Billy Graham foi um grande evangelista. Sabe o que é evangelista? Aquele que prega a palavra de Deus e através dele as pessoas aceitam Jesus. Ele pregou em mais de 100 países a respeito da palavra de Deus. Ele foi um grande missionário. E sabe por que ele foi um grande missionário? Porque a mãe dele ensinou quando ele era pequeno. Isso é muito importante, então. Quando a gente é pequeno e vai aprendendo e conhecendo a palavra de Deus, vai chegar um momento que Deus vai usar a nossa vida para abençoar várias pessoas. Agora vamos abrir mais um versículo. Vocês que gostam de abrir a Bíblia, então vamos abrir. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Quem tem a Bíblia aí? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Jennifer, você quer ler aqui? Não? Quer ler, Manu? Quer ler? Ih, não? Quer, Sofia? Quer ler aqui? Ah, sim. Você quer ler aqui, Emanuel? Então, o Manuel vai ler aqui o capítulo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Depois pode. 2 Pedro 3,18. Antes cresça na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Amém. Você quer ler, Benjamin? Pode ler aqui. Antes de crescer na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Isso. Então, o que esse versículo está ensinando? Para crescer no conhecimento do nosso Salvador. Como que a gente conhece a história do nosso Salvador? Através da palavra de Deus. Quem estava aqui no domingo passado? Vocês estavam aqui? A tia Camila colocou uma música. Que música que ela colocou? Leia a Bíblia e faça oração se quiser.
Então, se a gente quiser crescer, espiritualmente falando, a gente precisa ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus e fazer oração. Amém? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração agora. Senhor Deus, eu te peço, coloca no meu coração o desejo de conhecer a tua palavra e conhecer o Senhor todos os dias. Em nome de Jesus, amém.